A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e eu estou aqui para comentar a lição de número 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O texto áureo para esta lição se encontra em Ester, no capítulo 6, e o versículo 11, que nos diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática nos diz que Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica que será feita em classe está registrada, então, em Ester, do capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 14, e é essa leitura que embasa, todo o contexto desta tão especial lição. Vamos para a nossa introdução, que nos diz, na lição anterior, Ester recebe a Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Deus sabia o que aconteceria no outro dia. Como nós já abordamos esta temática da ausência do nome de Deus neste livro, nós não encontramos a nomenclatura, não encontramos ali o tetragrama, não encontramos uma influência direta, mas as entrelinhas, o enredo, todo o contexto do livro de Ester aponta que há ali uma intervenção e uma provisão divina. É importante pensar que Ester, ela planeja esses dois banquetes. Qual seria a razão, talvez, pela qual ela esperou, ou decidiu fazer um segundo banquete? Será que faltou coragem naquela hora? Qual foi a razão que a fez procrastinar, o seu pedido ao rei, que já estava ali disposto a atendê-la? Por que então que ela decide fazer um segundo banquete? Talvez nem mesmo Ester entendia a razão pela qual estava pedindo ou fazendo esse pedido de um segundo banquete, mas Deus, através do seu projeto divino, seu projeto perfeito, já estava preparando um cenário de reviravolta no caso de Mardoqueu e, consequentemente, também no caso do povo judeu. Vamos para o nosso tópico de número 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Esse é o título do tópico de número 1. E o subtópico de número 1 diz: uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Isso se dá pelo fato de que, naquele contexto em que Ester se aproxima do rei, como nós já mencionamos, já foi mencionado na lição anterior, era estritamente proibido entrar na presença do rei sem que o rei lhe convocasse. Mas nós temos aqui uma tipologia de Cristo. Quando nós falamos do livro de Ester, um livro que é canônico, um livro que é reconhecido pelo judaísmo, um livro também que é reconhecido pelo protestantismo, nós entendemos, seguindo a lógica da fala de Jesus em Lucas 24, onde ele diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, pelos poéticos, ou seja, todo o Antigo Testamento reflete, aponta, indica Jesus. Em todos os livros da Bíblia, Jesus aparece ali de alguma forma. E aqui no livro de Ester, nós temos esse cetro de justiça que foi apontado pelo rei Assuero para a sua esposa Ester. A sentença era morte. Ela poderia correr risco de vida ao entrar em sua presença. Mas o rei apontou seu cetro
e lhe deu livramento. E não somente o livramento, como também lhe deu privilégios, né? Privilégio esse que é apontado no texto ao perguntar a ela qual era o seu desejo, qual era o seu pedido. E esse pedido inicial foi que ele se apresentasse a um banquete que ela mesma havia feito, mas não sozinho, que trouxesse Amã, homem de extrema confiança do rei Assuero. E esse desejo, esse pedido da rainha Esther, mexeu mais uma vez com o ego de Amã. Percebe-se que na personalidade desse homem, desse personagem chamado Amã, havia um certo narcisismo, se eu posso assim dizer, né? Havia um egoísmo, uma ambição por poder, e quando ele percebe que, além de ele estar na mira de Assuero como uma pessoa importante, Esther também o considerava dessa forma, pelo simples fato de ela ter promovido um banquete. Mas mal esperava ele que todo esse ambiente era um ambiente estratégico para que pudesse então ser revelado o plano maligno que estava sendo preparado por Amã, e Esther já estava tudo organizado para revelar então esse decreto. E quando ele sai dali, Amã sai festejando, alegre, contente, né, feliz, mas tão rápido foi a sua alegria indo embora quando viu Mardoqueu, estava perto do palácio, e Mardoqueu gerava em Amã uma certa revolta, né? Eu costumo dizer que desde aquele período já se tinha um antissemitismo, né? É claro que esse antissemitismo já acontece antes, mas oficialmente ali uma revolta, uma ira que acendia contra judeus já estava presente ali na vida de Amã. Então, aquela noite seria uma noite decisiva. Um foi para casa para festejar com a sua família, sabendo que estava sobre a mira positiva de Esther e do rei Assuero. O outro foi descansar, porque no outro dia haveria um outro banquete, que era o rei Assuero. E Esther foi buscar a Deus, obviamente, para que Deus pudesse agir em seu favor. O subtópico de número 2 nos diz: forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. Qual iria prevalecer? A pergunta que fica, né? Qual iria prevalecer? De um lado, nós temos aqui, né, dois contextos, né? Havia duas intenções em relação a Mardoqueu. De um lado, um intencionado a matar Mardoqueu, e do outro lado, um intencionado a honrar Mardoqueu. Olha como Deus ele faz as coisas, né? Como Deus ele nos tira da ira, ele nos remove das tentações, né? Por isso que a oração dominical, o próprio Jesus aconselha, né? Quando você orar, você diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Perdoa-os como nós perdoamos o quem nos ofende, não nos deixei cair em tentação e livra-nos do mal. Essa oração sincera, o Senhor, ele nos livra do mal. Ele pode, às vezes, não livrar de algumas tentações, ele pode não nos livrar de algumas tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Muito pelo contrário, nós sabemos e entendemos que a realidade de uma vida em Cristo é uma realidade envolta por tribulações e situações dificultosas. Todavia, o Senhor é poderoso para nos tirar dessas tribulações, ou para andar conosco nas tribulações. E é melhor ainda, porque enquanto você caminha nas tribulações, enquanto você caminha nas desilusões da vida, ou naquilo que o mundo ou o nosso adversário tenta fazer contra você, o Senhor caminha contigo para lhe dar o devido livramento. E aí, junto com o contexto do segundo subtópico, nós entramos então no terceiro subtópico, que nos diz: 5 anos depois, já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Vale resgatar aquela informação de que Mardoqueu dormia à porta do palácio e ele ouviu, né, dos guardas ali que protegiam a porta, a entrada, uma conspiração, um desejo deles de tirar a vida do rei.
E ele fez a denúncia, denunciou essa crueldade, essa intenção maligna desses dois funcionários do rei, e ficou registrado no livro das Crônicas dos Reis, né? Então havia como se fosse um relatório diário, chamado de Crônicas, que, né, como se fosse uma auditoria diária dos acontecimentos no reinado, né? No caso aqui do rei Assuero. Só que esse fato caiu no esquecimento, foi agido juridicamente, né? Foi penalizado então os responsáveis por essa conspiração, mas com Mardoqueu nada havia sido feito. Olha como Deus preparou as coisas 5 anos depois. Isso nos faz refletir sobre algumas coisas sobre as nossas vidas também. Há promessas que Deus faz que nós ansiamos tanto pelo cumprimento dela que às vezes pensamos que vai se cumprir em alguns meses, alguns dias, né, ou até em um ano. Perceba que levou 5 anos e a promessa se cumpriu no tempo devido. Se talvez o rei tivesse lido esta crônica e decidido honrar Mardoqueu lá no início, o efeito não teria tanta proporção como teve nesse período em que ele foi despertado por Deus, porque nós cremos que esta ausência do sono de Assuero foi provocada pelo próprio Deus, que é dominador de todas as coisas, inclusive da nossa, né, fisiologia humana. Então Deus, ele remove o sono de Assuero 5 anos depois, diante de tudo o que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Primeiro, a conspiração de Amã contra Mardoqueu, o desejo de matá-lo. E vale ressaltar que quando Amã sai do palácio e vai até a sua casa, ele recebe um conselho. Prepara uma forca de 20 metros de altura para matar esse homem, já que esse homem que te importuna, já que esse é o homem que te tira a felicidade, faz uma forca, emite um decreto e ceifa a vida dele logo pela manhã. Então, Amã, ele já dorme intencionado em acordar bem cedo para levar esse caso até o rei Assuero e acabar com a vida de Mardoqueu logo pela manhã. Mas o rei Assuero, ele estava já perdendo o seu sono durante a madrugada, e quando ele perde o seu sono, ele deseja então verificar ali alguns registros dessas crônicas, né, para consultar alguns dados, algumas coisas que ali estavam inseridas, e entre as coisas que ele percebeu, a primeira coisa que ele se depara é com esse caso que aconteceu há 5 anos atrás. Se não foi Deus, me explique então quem poderia ter sido o responsável em primeiro tirar o sono do rei e fazer com que ele localizasse inicialmente o registro de Mardoqueu, acusando e denunciando a conspiração contra a vida do rei Assuero. O próprio Deus o impulsiona a localizar esse registro para preparar um plano de honra para Mardoqueu. No tempo devido, no tempo certo, Deus preparou. E também havia, obviamente, o contexto do decreto para a morte dos judeus. E esta ausência do sono e esta leitura das crônicas, ela caiu no tempo devido, para livrar Mardoqueu e também para livrar o povo judeu. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. O primeiro subtópico nos diz, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido, quando, obviamente, né, fez essa denúncia. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referia ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo, se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Então, Mardoqueu, ele age de maneira justa, ou melhor, o rei Assuero age de maneira justa. Ele é rei, ele tem seu certo de justiça, ele tem a responsabilidade de agir com igualdade. Perceba que aqui uma qualidade legítima da vida deste rei. E percebendo então esse ato, né, percebendo então essa denúncia conspiratória contra a sua própria vida, reconheceu que era necessário recompensar Mardoqueu
pelo que ele havia feito, algo que não havia sido feito há 5 anos atrás. Então, ele decide honrar Mardoqueu. Ele decide fazer algo para recompensá-lo por sua tão nobre atitude. Agora a pergunta que fica permeando a mente de Assuero é: de que maneira devo honrá-lo? O que farei? Como procederei para honrar então este homem que salvou a minha vida? Aí entra o subtópico de número 2 que diz: presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase a proposta do rei que pensava ser para ele e o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Perceba como esse homem ele tinha essa presunção, como ele tinha esse sentimento de ego, esse sentimento de ambição por poder. Ele, quando recebe a pergunta do rei Assuero, né, como devo honrar alguém cujo rei se agrada? Então, Amã ele pensa nessas honrarias como que se fosse para ele. Então, obviamente que ele vai pensar no melhor, vai pensar no mais provável, né? Então ele cita como deveria ser feito, né? E com tanta proeminência, com tanta envergadura nas suas palavras, dizendo, olha, pega o manto do rei, o cavalo do rei, e alguém vai do lado, né, gritando, né, esse é alguém cujo rei se agrada, que tamanha honra, como deve ser para Amã pensar, seria essa honra para ele, né? Ser honrado pelo próprio rei. Mal sabia ele que esta honra não lhe era devida. Essa honra era justamente para aquele homem a qual ele foi intencionado a matar. Porque o cenário desta conversa, desse diálogo entre o rei e Amã, né, entre a pergunta do rei, né, e a resposta de Amã, acontece no momento em que Amã está entrando no palácio, justamente para pedir a morte de Mardoqueu na forca que ele havia preparado durante a noite. E agora ele se depara com essa pergunta e ele então se vê em maus lençóis, como dizia o ditado popular, né? É obrigado então a honrar Mardoqueu. Agora o subtópico número 3 nos diz: o devido lugar de honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse no cavalo do rei, recebesse a coroa real, fosse conduzido por um dos príncipes do rei, né? E fizesse todas aquelas exclamações. O rei acatou imediatamente a sugestão de Amã. Só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Olha só como Deus faz as coisas, né? Isso aqui não é nenhum triunfalismo, né, irmãos? A gente precisa reforçar isso. Esse contexto aqui é totalmente diferente do nosso contexto, porque hoje você tem um argumento triunfalista, né? Como se nossos irmãos fossem nossos inimigos, né? Como se a igreja fosse o local onde há uma disputa, onde há um local de embates entre os irmãos. Não é esse o contexto. O contexto é totalmente oposto. Nós temos aqui um inimigo do povo de Deus, um inimigo de Mardoqueu, uma pessoa que desejava matar, ceifar a sua vida, tentar contra a sua integridade física. E Deus foi lá para dar o livramento, né? A gente usa às vezes esse argumento de Mardoqueu, de Amã, né? Não, porque aqueles que conspiraram contra ti, aqueles que falaram mal de ti, né, vão ter que pagar pelo que fizeram. Aqueles invejosos que prepararam uma forca para ti. Não é esse o contexto, né? Longe disso. Nós somos uma igreja unida e participante do mesmo corpo. Quando há alguns conflitos, quando há algumas divergências, nós como genuínos cristãos devemos sempre buscar a reconciliação, amar o próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou. O contexto aqui é totalmente diferente, mas Deus deu livramento para Mardoqueu, né, fazendo inclusive ele ser honrado diante daquela situação. O que eu posso aplicar aqui em nossas vidas é no contexto geral do mundo, o mundo que nos taxa, né, como alienados, o mundo que nos taxa como dispersos, né, da realidade, dizendo que a nossa crença é uma crença vã e tudo mais. E Deus pode sim nos honrar diante disso, fazendo com que a sua palavra seja viva em nós e através das nossas vidas, pessoas que talvez tenham esse pensamento possam contemplar que Deus é fiel, que Deus é real, que Deus existe
e que Deus pode mudar também a vida deles, né? Não foi o caso aqui de Amã. Infelizmente, Amã estava seduzido pelo ódio, seduzido pela vontade de poder e não percebeu que estava entrando num beco sem saída, como diz, né, o ditado. Então vamos para o nosso tópico de número 3, né? Está tudo relacionado, esses tópicos, né, dessa lição estão todos correlacionados, uma sucessão de eventos. E nós temos aqui o que o comentarista vai chamar de a síndrome de imperador. Enquanto eu estava lendo também, eu poderia dar uma outra definição aqui, né? Ou a síndrome de Lúcifer também, né? Porque as características são bem semelhantes. Quando o subtópico número 1 diz assim, a soberba de Amã. Quando fez uma sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria ter a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, né? A gente percebe que havia uma intenção por parte de Amã de querer ser igual, né, o rei. Ele não apenas estava contente em ter uma posição elevada, e a Bíblia própria diz que a elevação de cargo dele superava qualquer outro nobre daquele palácio, né? A posição dele era elevadíssima, estava abaixo realmente do rei, mas não estava contente com isso. Ele queria ter as roupas do rei, ele queria ter o cavalo do rei, aquela questão da cobiça, né? As pessoas diferenciam, às vezes, inveja de cobiça, porque a inveja é quando a pessoa olha o que uma pessoa tem, né? E deseja ter alguma coisa parecida, né? Deseja ter algo parecido com aquilo que a pessoa tem. E já a cobiça é quando eu desejo ter aquilo que a pessoa possui. Não quero apenas ter algo parecido, eu quero aquilo que a pessoa tem. E foi o que Amã revelou desejar aqui. Ele queria ter a roupa do rei, queria ter o cavalo do rei, a coroa do rei, né? É como Lúcifer também. Lúcifer não se contentava em ser apenas um anjo de luz, ter todas as suas atribuições, mas ele desejou ser igual a Deus, né? E isso resultou na sua queda. A gente precisa entender e se contentar com aquilo que Deus nos deu. Porque se foi Deus que nos deu, Ele sabe que aquilo que Ele nos deu hoje é o melhor para nós. Isso não significa que amanhã Ele não possa nos dar outras coisas, mas Ele só o dará quando perceber que estamos capacitados para receber. Então, se você tem aquilo que Deus colocou na sua vida, se alegre, meu amado irmão, porque é isso que Deus sabe que é melhor para você hoje. Nosso subtópico número 2 diz o seguinte, um mau prenúncio. Amã chegou em casa atrasado, ou melhor, arrasado, e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu, né? Ouviu uma sentença aterradora. Olha o que a esposa de Amã vai dizer para ele. Quando ela entendeu o que estava acontecendo, quando ela percebeu que Mardoqueu era um judeu e tudo o que havia acontecido, ela resgatou algumas informações em sua memória. Ela lembrou de algumas coisas. Vamos ler aqui, olha só. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Por que ela faz esta afirmação? Ela conhecia a história dos judeus. Ela sabia de tudo que já havia acontecido no histórico dos combates, das guerras e também de como Deus livra ou livrava o povo judeu, né, das suas batalhas e era com eles. Então, tendo essa consciência, né, aqui há duas questões. Primeiro, ela está provando aqui que ela conhecia a história dos judeus e sabia o que Deus podia fazer por eles. Segundo, ela prova que Deus está realmente presente aqui no livro de Esther, mesmo que não mencionado o seu nome. Mas o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que livrou o povo judeu das batalhas, dos conflitos, enquanto peregrinavam no deserto, enquanto chegaram em Jericó, na terra prometida, é o mesmo Deus que agora estava dando livramento e provisão para Mardoqueu. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode identificar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Com certeza
não teria volta para Amã. A própria esposa aconselha Amã e percebe que para ele agora não tinha mais solução, porque Deus era com Mardoqueu e era com aquele povo e lhes daria o devido livramento. Chegamos então à nossa conclusão. Vamos ler a nossa conclusão que nos diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo em discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Glória a Deus! Essa foi a lição de número 11. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.